Pronto, já estamos conectados aqui ao vivo. Pronto. Vamos só aguardar um pouquinho para o pessoal ir chegando. E enquanto o pessoal vai entrando aqui, muito boa noite a todos que estão chegando aqui para a nossa live de hoje, muito interessante. Hoje nós trouxemos aqui um assunto muito importante, né, na nossa vida, que trata, né, do ser humano como um todo, na realidade, porque nós não somos somente esse corpo, mas nós somos corpo, mente e energia. Então, nós precisamos tratar de todos esses aspectos para que a gente tenha saúde, beleza, né? Que a gente também tenha e conquiste também uma grande autoestima. Então, para que tudo isso aconteça, para que a gente esteja satisfeito dentro, né, do corpo que a gente habita atualmente, nós precisamos de ter essa harmonia, né? Corpo, mente e espírito. E aí, eu gostaria, antes de começar, me apresentar, antes que a nossa convidada chegue aqui. O meu nome é Ângela Esteve, eu trabalho com terapias alternativas, né? Trabalho com a psicoterapia psiônica, que trata da reprogramação dos nossos genes de DNA, que são aquelas informações de comportamentos que nós trazemos dos nossos pais, dos nossos antepassados, através da mesa psiônica. Depois, nós também trabalhamos, né, e é um trabalho também integrativo com essa mesa psiônica, as mesas radiônicas. As mesas radiônicas nós trabalhamos para que a gente faça o equilíbrio energético, alinhamento de chakras, né, faz todo um equilíbrio mental em nós, do nosso consciente, inconsciente, através das ferramentas da geometria sagrada e de todas as outras ferramentas que contém nessa mesa que trazem para nós esse equilíbrio. As mesas radiônicas tratam da energia de qualquer situação. Então, além da mesa psiônica e da psicoterapia psiônica e das mesas radiônicas, eu também sou hipnóloga clínica. E a gente trabalha também muito com os condicionamentos mentais. E, além disso, também sou terapeuta na apometria, né? Que é uma técnica que a gente trabalha também com terapias de vidas passadas. Então, essa nossa experiência que trata muito do lado emocional e do lado mental, aliado ao conhecimento de quem, né, conhece e conhece muito. A nossa convidada que vocês vão receber daqui a pouquinho, que ela está chegando, conhece muito a respeito de como, né, cuidar do corpo. Então, fica aqui algumas perguntas. Será que treinar, fazer dieta é o suficiente para que a gente tenha um bom preparo físico? Será que os exercícios físicos afetam o nosso equilíbrio emocional? Como que o treino ou o esporte afeta o nosso humor? Como a mente sabota o seu programa de treino? Muitas vezes você começa e não consegue levar adiante. E como é que os exercícios físicos podem afetar também o seu processo terapêutico? Isso é muito importante. E como é que, por exemplo, a gente pode manter uma boa performance, principalmente para os períodos de competição? Seja na área da musculação ou em qualquer área esportiva. Fala-se muito hoje em dia sobre os benefícios físicos da prática de atividade física, mas pouco se sabe o quanto que elas afetam a nossa saúde emocional. Por isso da nossa live de hoje. A nossa live hoje vai explicar como é que tudo isso acontece. Porque na realidade o nosso corpo físico é uma matéria condensada, né? E possui um campo bioeletromagnético. Então, quando nós trabalhamos um músculo, nós estamos trabalhando também o nosso emocional. E então, para isso a gente trouxe, né? E eu estou esperando ela entrar, a nossa professora de educação física,
personal trainer e também atleta wellness, a Cássia Marques, né? Que eu tô só esperando ela clicar aqui no botãozinho para entrar aqui com a gente e com a sua beleza, exuberância maravilhosa que ela é, para responder, né, todas essas perguntas. Boa noite, minha querida. Boa noite, minha querida. Tudo bom? Boa noite, gente. Um prazer estar aqui falando com você, Ângela. Eu que agradeço muito a você ter aceitado o meu convite. A Cássia, nós nos conhecemos através de pessoas em comum, né? E a Cássia veio conversando, veio fazer um tratamento comigo, né? Um tratamento na mesa radiônica. E a gente conversou muito, trocou muita ideia a respeito, né, dessa questão aí do físico, do emocional, né? E eu queria que você também, eu já dei aqui já né, a sua mini biografia, mas eu queria que você falasse um pouquinho de você. Fala um pouquinho de você, do seu trabalho, né, do que você faz. Conta pra gente aí um pouquinho. Bom, eu já treino há muitos anos, né? Fazem 14 anos que eu tô nessa vida. E de tanto amor que eu tenho pela musculação, né? Pelo exercício físico, eu resolvi estudar. E, assim, já tava... Beijo, gente! Já tava, assim, um pouco mais velha, né? Eu achava assim, eu já tenho 28 anos, o que eu vou querer fazer educação física, né? Mas, assim, foi tanto amor pela musculação mesmo, pela terapia, né? Porque, na verdade, eu comecei a fazer a musculação foi justamente para a cabeça, né? Eu nunca pensei no corpo, nunca fui na academia falando que eu queria uma perna grossa, que eu não. Eu entrei na academia justamente assim, porque eu ia para pegar peso e me aliviar das tensões do dia a dia. Esse era o meu objetivo. E aí, quando eu fui vendo o resultado e tudo, aí eu fui me interessando, né, tudo. E aí, então, eu resolvi estudar, né, para poder ter conhecimento, para poder executar, porque a gente sabe que a gente é muito carente também nessa parte, né, de profissional. Então, eu fui estudar, fiz pós-graduação, sou pós-graduada em Ciências Médicas, no exercício e no esporte. Comecei a fazer pós-graduação em Bodybuilding Coach, né, que já é a área de atletismo mesmo. Ainda não terminei, mas, assim, eu tenho muita experiência na prática, né? Na prática do dia a dia, de lidar com os alunos, de lidar com as pessoas que gostam do esporte mesmo, né? E até o ano passado também vim participar aqui em São Paulo da Mansão, aí tive contato com grandes atletas, né? Com o Felipe Franco, com essas pessoas de alto rendimento aqui no Brasil. Então foi uma experiência incrível também, e foi aí que eu vi que realmente, assim, o emocional, ele é totalmente ligado não só ao esporte, à nossa vida, né? A gente nada vai para frente se a gente não tiver com o emocional alinhado, com tudo, como você fala assim, com os chakras alinhados, né? Com tudo, porque assim, a gente não consegue, né, associar, fazer as coisas sem estar totalmente com a mente sã e o corpo são. Não adianta estar com o corpo bonito e com uma mente ruim, né? Uma mente difícil. Então, eu acho que o exercício físico, ele entra nessa parte, né? Assim, ele ajuda muito o emocional e vice-versa, né? Então, para você fazer o exercício, você precisa estar bem. E para você estar bem no emocional, o exercício ele vai te acrescentar, né? Vai te ajudar a ficar melhor. Quando você disse que procurou, né, a academia, procurou o exercício, porque você estava precisando de uma cura emocional, o que que você sentiu Exatamente. quando você fazia o exercício? O fato de você lidar com a musculação, principalmente, você sentiu que fortaleceu o seu emocional? Muito, nossa, eu falo assim, fortaleceu durante todos esses anos, né, de treino, de tudo, mas quando eu parti para a parte do esporte, né, quando eu entrei para competir mesmo, eu me arrepio inteira de falar, porque assim, um atleta, só quem é atleta mesmo, que vive essa vida, realmente sabe o quanto que é divino, porque assim, é você e o seu corpo. Né? Então você vê ali na fisiologia, você vê a mudança de um dia para o outro. É incrível, assim. Quando eu entrei para fazer a musculação, né?
Eu tinha acabado de ter minha filha, né? Minha filha tem 13 anos. Tinha acabado de ter minha filha. E aí eu falei assim, eu vou pra... Porque assim, eu não fazia nada, eu só cuidava da minha filha. E aí tem esses problemas do dia a dia. Então eu comecei a ir na academia por ir, né? E aí, naquela coisa de pegar peso, de levantar, de se desafiar todos os dias, né? Porque o legal é isso, né? Da musculação é você se desafiar todos os dias. Exatamente, é isso que eu ia falar, porque o fato, eu sei porque eu já treinei, só não estou treinando mais agora por causa Mas a minha vida inteira eu pratiquei esportes e treinos. Tenho um filho que você conhece, que é Conheço, bodybuilder, lindo, que é bodybuilder. que treina. Então eu Então. bem essa vida, né, de Aham. treino e de disciplina e tudo mais. Eu sei o quanto que esse esporte que você escolheu, que ele escolheu, o quanto que é difícil. Eu Sim, realmente tiro o chapéu porque realmente é muito difícil. é muito difícil. Mas eu, inclusive o ano retrasado, eu estive assistindo a apresentação, né, de treino, elas desenvolvem uma. Uhum. Travou, Voltou? mas já voltou. Aham. O que eu vejo é que as pessoas que treinam muito, né, a musculação, ou mesmo qualquer esporte, como você disse, tem que levantar, tem que ir lá, tem que cuidar do que come, até para você não passar mal na hora do Sim, treino. sim. E a gente vê que desenvolve uma coisa muito grande emocional, O Sandro mandando força de mensagem para vontade. mim aqui. Aham. O Sandro acabou de Quem tá... mandar mensagem. Seu Que filho. bonitinho. É. Então, Então. assim, desenvolve muito a força de vontade, Sim, né? Que é sim, uma coisa que é um desafio humano sim, para sim. todo ser humano. Então, Isso. assim, isso que você falou no lado emocional pega muito, porque na Muito. medida em que você se levanta de manhã, como você falou, e tem que se colocar aquela meta É diária, você com você você mesmo. O tempo todo. emocionalmente você cria uma força emocional muito Sim, grande. sim. Então. Desenvolve, quer dizer, não é só músculo que desenvolve, você se desenvolve também como emoção, como Como pessoa. pessoa, assim, é para a vida, né? Isso, né? Eu falo que a musculação, assim, ela é uma escola, né? Você começa ali, você se desafia todos os dias, você aprende muito, e nisso você aprende a levar essa disciplina, toda essa força que você tem, esse desafio para a vida. Então, assim, do mesmo jeito que você levanta de manhã para ir para academia, às vezes sem vontade, porque isso é normal, né? Isso nós somos seres humanos e isso acontece muito. Você começa a enxergar a vida dessa forma também, com os desafios que tem na vida, né? Às vezes a gente tem os dias difíceis, todo mundo tem dias difíceis. Então, assim, a gente começa a ver a vida de uma forma diferente. Eu falo que a musculação, ela é totalmente emocional mesmo, né? Ela é totalmente... Não é só o físico, né? O físico tá ali, mas você precisa estar com o teu espírito também, né? Então, eu falo que é os dois, né? Tem que andar junto, né? O corpo e a mente. Porque, na verdade, a E quando a mente manda, né? pessoa, você é personal, né? Sim, E quando o teu aluno ou quando a pessoa ela não consegue fazer isso, ela vive se sabotando e ela, por mais, a gente sabe que ela quer, né? sim, Mas alguma coisa parece que tem um dispositivo que não deixa a pessoa ir, né? sim. Nesses momentos, o que que a gente faz? Então, assim, eu como personal, eu já tive bastante, eu tenho bastante alunos assim, né? Inclusive, eu amo, são as pessoas que eu mais gosto de trabalhar, porque, assim, eu gosto muito de trabalhar esse lado emocional, né? Porque desde quando eu comecei a musculação, eu precisei muito disso, né? Eu sempre precisei de alguém, assim, não que eu não fazia, eu sempre fiz, mas, assim, eu precisava de alguém, mas eu não tinha. Então, assim, eu sempre fui muito sozinha, eu tinha que me virar para fazer tudo. Então, eu via a necessidade de alguém para motivar, né? Porque a motivação vem de dentro, mas só que a gente sabe que uma palavra ajuda, né? Um conselho que você dá. Às vezes, eu tenho várias alunas que já me falaram, assim, que eu ajudei bastante nessa parte. Quando alguma das minhas alunas estão com algum problema assim, eu converso muito
sobre justamente o que nós estamos falando aqui, sobre o emocional, né? Porque é o lado que afeta, né? Porque se você tiver com o emocional bem, você vai. Não tem por que você não ir, né? Então, eu converso muito sobre isso mesmo, né? Sobre a importância de estar bem por dentro também. Se você eu pergunto da vida da pessoa, como que tá, tudo, né? Porque... E assim, falo dos benefícios, né, Ângela? Porque todo mundo sabe dos benefícios que a musculação faz. Só tem benefícios, não tem nada que eu possa falar que seja malefício. Não tem, nem o exercício físico ele só traz benefício pra gente. Até porque nós somos animais, né? E a gente esquece disso, às vezes, né? Nós nascemos para caçar, para fazer as coisas. É uma coisa que eu sempre falo isso. E com a modernidade, a gente perdeu um pouco desse contato com a natureza, de contato com a terra, contato de... esse negócio do animal, da gente poder fazer as coisas, né? Então, a musculação, ela faz essa parte, né? De você poder colocar um pouco isso para fora, de você poder colocar todo esse poder, né? Esse físico que é tão sublime, tão divino, o físico, né? É tão, assim, inexplicável a fisiologia, que a gente não imagina, né? O tanto que é importante o coração, os músculos, as pessoas não têm ideia, né? Então, com o exercício físico, você vai aumentar tudo isso, né? Você vai colocar para fora tudo isso. Então, eu converso... Inclusive agora, né? Nessa época que a gente está vivendo, Exatamente. porque eu entendo que esse equilíbrio de corpo, mente e espírito, o exercício atuando também como uma ferramenta para que a gente mantenha o emocional forte, vai contribuir para a saúde. Com certeza. Para a saúde como um todo, né? Sim, para a saúde como tudo. Igual você falou, né? Para a saúde física, né? Que a gente sabe que se a gente estiver mais forte, a gente vai ter uma imunidade mais forte, né? A gente vai comer melhor, né? E falo mais pela terapia também, pela cabeça, né? Pelo emocional. Porque você já tá assim, às vezes muita gente tá sem trabalhar, tá em casa, né? Sem fazer nada, porque tá com as portas fechadas. E às vezes não consegue sair de casa nem para fazer uma atividade física, né? Nem para ir na academia, então é difícil. A academia, ela ajuda muito nessa parte, né? Agora, para mim, assim, eu sou suspeita para falar, mas é essencial, né? As pessoas ficam doentes, né? E tem muita gente que interpreta a academia de uma forma diferente. Eu vou te dizer que alguns anos atrás, eu sempre fui uma pessoa, como eu falei, que eu sempre pratiquei, desde muito cedo, né? Desde muito criança, eu sempre pratiquei esportes. Ou era voleibol, cheguei a treinar também basquetebol, depois eu aprendi natação. Aí, a época de academia, eu fiz todos os bores possíveis da vida. Conheço rata de academia, mas enfim. Por isso que assim. Bom, para você ter uma ideia que horas antes dele nascer eu estava nadando. Por isso que ele com um barrigão enorme dentro da piscina. Então já carrega aí, né? Então realmente tem a minha gravidez inteira eu treinei. Eu não parei nenhum mês. Nossa, super importante, super importante. Nem um mês. Então, assim, o que você acabou de falar agora a respeito da questão de saúde e da academia, da função, e é também o motivo porque eu trouxe a Cássia aqui para o nosso bate-papo, porque eu trabalho com a saúde mental, com a saúde energética. O médico, eu sempre faço exames, né? Sempre faço acompanhamento médico, uma vez por ano, faço dos meus exames de sangue. E o médico sempre, quando a gente chega, né, que eu já sou mais velha, quando a gente chega a uma determinada idade, então tem aqueles problemas de colesterol, isso e aquilo. Eu não tenho problema de nada disso, tá? Porque a minha vida inteira eu sempre fiz atividade física. E ele falou uma coisa assim para mim, eu me lembro isso já há uns 20 anos atrás. Ele falou assim, enquanto você estiver indo para academia, não precisa de remédio nenhum para você. Exatamente. Então, a academia era o próprio remédio. Porque te faz bem não só para o físico, né, para a parte matéria, mas que você fica mais tranquila, você fica com um mental muito melhor. Você desestressa, é isso. Eu acho porque assim, lá tem eu queria que você falasse um pouquinho, né, da produção de endorfina, né, quando a gente treina.
Porque Sim, isso, então, como é quando que o nós treino vamos tendo. afeta o nosso, né? É, Como que o treino assim, afeta o treino? então, no treino, ou qualquer outra atividade física, né, que você está ali exercitando, você vai liberar a endorfina, né, que é esse hormônio do bem-estar, né, onde você libera o estresse. Qualquer tipo de atividade física, né? Eu falo mais da musculação porque é mais a minha área, né? Então, isso é de muitíssima importância, né, para as pessoas, né? Ainda mais agora, você vê agora, do jeito que nós estamos aqui, todo mundo dentro de casa, sem poder sair, o mercado fechando cedo e tudo, e o estresse emocional é muito grande, né? Eu falo por mim mesmo, eu me sinto totalmente assim, parece que eu estou numa prisão. Então, eu sou totalmente contra, né, esse lockdown aí. Eu acho que a gente tem que sim tomar cuidado, tem que tomar as medidas certas. Só que isso também está fazendo muito mal, né, para a saúde das pessoas, justamente por causa de estresse, né? As pessoas começam a comer mais, né, porque está dentro de casa, aí a ansiedade, começa a dar depressão, tudo isso. E tudo isso a atividade física, ela tira isso, né? Ela tira o foco da ansiedade. Porque quando você está praticando uma atividade física, você está ali presente naquele momento, prestando atenção no que você está fazendo. Então, isso é muito, muito importante, né? Eu acho que a gente tem Como que... é que as pessoas podem, e você como professora de educação física, como é que as pessoas podem agora, nesse período que a gente está vivendo, resolver fazer alguma coisa? Fazer em casa, fazer alguma coisa. O que que você aconselha? Então, eu acho, assim, como profissional de educação física, eu vejo assim, a gente tem grandes dificuldades, né, nessa parte, por quê? Porque, assim, uma pessoa, por exemplo, que treina, que está avançada, ela tá com o condicionamento dela físico muito avançado. Então, assim, um treino em casa para ela já é difícil, né? Assim, ela não vai ter muita coisa, muito benefício disso, né? Vai ter que treinar muito, muito, muito. Agora, se é uma pessoa que vai para a saúde ou para, assim, não é um condicionamento físico muito avançado, já dá para se virar em casa, né? A gente pode comprar um jump, por exemplo, um jump, uma cama elástica, e praticar o jump uma vez por dia, uma bicicleta, ou dá para fazer vários exercícios aí com uma barra mesmo de agachamento, né? Que é o que a gente tem. Eu já vi muita gente comprando caneleira, né? O importante é não Eu ficar comprei. parado. Então, eu já estou preparando, assim, sabe? Eu estou preparando algumas coisas para mim postar sobre isso, porque, na verdade, tem muita live sobre exercício, é por isso que eu não fiz ainda nada, né? Mas, assim, o meu conselho, assim, seria esse, assim, não ficar parado, né? Não ficar parado, procura alguma coisa para fazer. Aqui eu tenho um terraço lá em cima, então, às vezes, eu vou lá, vou pular uma corda, né? Se você tem algum problema de joelho que você não pode pular corda, arruma uma bicicleta, vai pedalar, né? Pega um livro para ler e vai pedalando, lendo o livro, porque, na verdade, é o que a gente tem, né? Nós temos que trabalhar com o que nós temos, né? Eu creio que não vai demorar muito isso mais, mas o meu conselho é não ficar parado, assim, de jeito nenhum. E hoje nós temos muita, assim, facilidade, né? Você tem várias lives, assim, de gente praticando uma atividade física, tem muitos professores aí que estão disponibilizando aula. Então, só depende de cada um mesmo, né? Não tem o que substituir o exercício físico, né? Não adianta a gente querer, por exemplo, eu vou jogar um jogo no computador. Isso não vai substituir a atividade física, né? Você vai engordar, você vai comer mais, você vai ficar mais ansioso, né? Então, não dá para substituir a atividade física. Então, já que você não consegue ir na academia, então tenta fazer alguma coisa em casa, né? A gente tem que trabalhar com o que a gente tem. Agora, já as pessoas que são mais avançadas, aí, sim, é meio complicado mesmo. Eu falo por mim mesmo, assim, é difícil. A gente tem que dar um jeito, mas é difícil. Eu vejo porque muitas vezes a gente acaba tendo que dar uma assessoria aqui, né, fazendo uns trabalhos energéticos, porque Exatamente, as Ange. pessoas acabam, e principalmente para quem está acostumado em academia, porque Sim, você está acostumado a liberar uma taxa de endorfina exatamente. praticamente diária, né? Isso, Diária. É a exatamente. pílula, e é a pílula da alegria. E aí você não tem essa pílula, a Exatamente. pessoa começa a ficar mal-humorada. Isso, e fica E mesmo, né? Fica mesmo, né? Afeta tudo, né?
fica mal-humorada, e aí o que acontece? Eu também trabalho na área da psicanálise, então o que acontece? Automaticamente, inconscientemente, o ser humano está sempre procurando pelo prazer, né? E aí o que faz? Quando não tem isso, qual é o prazer imediato que você tem à sua disposição? Comer. Eu falo porque eu falo por mim. Né? Eu sei como é que é. Eu sei, assim, eu me policio muito nisso. Assim, as pessoas veem assim, eu até vou falar assim um pouco de mim, porque as pessoas veem assim, ai, nossa, né? Ela consegue, porque ela é atleta, ela. E, gente, isso assim, a gente tem que ter um mindset que a gente fala, né? Muito forte, né? Porque, na verdade, você tem que querer muito, né? Porque fácil não é para ninguém. Nem para mim é fácil, né? Eu gosto muito de comer. Eu amo comer, sabe? E se eu não tivesse, talvez, no esporte, se eu não tivesse um treinador, talvez eu estaria bem fofinha, porque porque eu gosto de comer, né? Então, assim, eu vejo muito isso nas pessoas também, assim, as pessoas acabam descontando, né, esse estresse todo na comida, sentando no sofá e comendo. Eu vejo isso direto, né? Então, é difícil, né, Ângela? Eu imagino É você aí. difícil, eu tô dizendo porque eu tô acima do peso. E olha que eu ainda dou umas Uma controladas, mas segurada, né? sim, Uhum. porque o exercício, o gasto calórico não é o mesmo. Sim, não é. Antes de entrar a pandemia, eu nadava 3 vezes por semana. Então, Nossa, eu tinha um condicionamento bacana. muito Além bom. da natação, eu fazia mais a musculação para complementar o treino da natação. Então, quer dizer, você tem um gasto calórico grande. Grande, De exatamente. repente, fecha tudo. Fecha a academia, fecha tudo. Mesmo que você não coma da mesma forma, que você diminua, né, no Você seu também não dia a está dia, gastando, né? você também não está gastando. E E sabe, assim, Ângela, mesma coisa. Pode uma falar. coisa assim que é muito assim difícil é que, por exemplo, você está num condicionamento muito bom e de repente você para tudo, aí o que acontece? Você vai perder esse condicionamento, ele vai diminuir, né? Porque você acaba perdendo força, acaba perdendo resistência, né? Você acaba perdendo tudo aquilo que você conseguiu, conquistou, né? Então, aí quando você voltar, você vai ter que começar tudo de novo, é a mesma coisa, né? Então, isso que é duro, né? A parte mais difícil, eu acho. A parte mais difícil é o recomeço. É o recomeço. Né? Porque às É vezes o você está recomeço. avançado e você tem que regredir por causa de que você teve que parar. Então, isso é muito difícil mesmo. Não, e É aí isso. entra o aspecto dor, né? Entra o aspecto dor. Exatamente. Exatamente. Aí E entra o aí aspecto dor. lidar com a dor também não é fácil, porque quando a gente vai recomeçar, eu percebi isso porque eu comecei a tentar fazer um programa aqui em casa de todos os dias, fazer um treinozinho, pelo menos de 1 hora. E o que a gente percebe quando a gente sente dor, quando a gente está no recomeço, é uma sensação de incapacidade. Exatamente. Já passei por isso. E essa sensação de incapacidade afeta as outras áreas da nossa vida. Sim. Você se sente incapaz de pegar um peso maior, ou de ter uma extensão melhor, ou de fazer alguma coisa. Então, isto parece que é bobo, mas afeta depois na hora que você vai realizar um trabalho, a hora que você vai fazer alguma coisa em outro setor da sua vida. Sim. Esse sentimento de incapacidade, ele fica imperando. Por quê? Porque isso acaba baixando a sua estima. Exatamente. Exatamente. Então, assim, é preciso tomar muito cuidado, pessoal, que vai recomeçar os treinos, que vai recomeçar a fazer atividade física, que perdeu o condicionamento, ou pessoas que tentam e param, né? Eu acho que isso é mais comum. Assim, não é benéfico, né? Porque assim, quando você começa a fazer o exercício físico, é difícil o começo, mas é só o começo. Depois você vai embora. Então, assim, não é vantagem nenhuma, né? Nunca é vantagem você parar, né? Eu falo por mim mesmo, né? Eu fazem mais ou menos uns 7 anos atrás que eu parei.
de treinar, eu não lembro exatamente o porquê que eu tive que fazer uma pausa de 3 meses. Acho que foi, não, fazem 8 anos atrás, foi quando eu fiz uma cirurgia, né? Fui colocar o silicone e eu tive que parar. E a volta foi muito difícil. Eu falei assim, meu Deus, eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir, não adianta, que eu era muito boa, mas eu não vou conseguir mais, porque, nossa, começar do zero é terrível. E aí, assim, foi um começo tão difícil que eu falei assim pra mim mesma. Falei assim, você nunca mais você vai parar. Não interessa o que acontecer, você nunca mais vai parar. Então, assim, foi foi tão ruim que eu nunca mais parei. Falei assim, não. Toda vez que eu me dá uma vontade, assim, de não ir, de alguma coisa, eu já lembro daquele momento, eu falo assim, não, de jeito nenhum. Eu vou continuar porque eu não quero recomeçar de novo, porque o recomeço é muito difícil. Então, eu prefiro continuar, né? Porque a gente sabe que a gente tem, quando a gente volta, a gente tem um período ali de recuperação, né? De alcançar de novo a performance, né? Tudo isso. Então, é melhor não parar. E depois vem a questão de lidar com a dor, né? A gente, o ser humano, e muita gente que eu conheço que desistiu de continuar no treino, para amigas que começam e acabam parando no meio do caminho, Sim, por causa disso. por causa da dor. Então, a dor... Por causa da dor. A dor a gente sempre vai ter, né, Ângela? Eu falo assim, a dor física, a dor é uma coisa que a gente tem que aprender a conviver com ela, né? Eu falo da parte de exercício físico, todas as vezes. Olha só, para você ver, é tão igual assim, porque todas as vezes que a gente tem uma mudança na nossa vida, às vezes dói, né? E o exercício físico, ele também é assim, né? Toda vez que nós vamos fazer um estímulo diferente, alguma mudança, vai doer, né? Porém, é uma dor que vai ser passageira, né? É uma dor que vai te acrescentar, né? Se você tá ali para treinar, para ganhar, para emagrecer ou para ter hipertrofia, né, para fazer hipertrofia do músculo, que a gente sabe que é uma inflamação, né, que vai doer. Não adianta você querer ter ganho sem você passar por isso, né? Ou não adianta você querer emagrecer sem ter esse período de dor, né? Um período de dor, ele vai estar sempre presente. Você tem que apenas aprender a lidar com isso, né? E para isso vem a tal da mente, né? O tal do emocional, né? É aí que entra o emocional, né? Onde você vai poder Aí que superar. entra, aí quando a gente não consegue, a gente entra com a terapia, porque Exatamente. aí vem a terapia que vai ajudar, né, a lidar com essa questão toda, né? Isso. A lidar com a questão da dor, a questão da falta de vontade. Exatamente. Né? Porque às vezes, e o ser humano é assim, por mais que você saiba que você vai ter um resultado bacana lá na frente, o processo é que é difícil. O processo é difícil. Exatamente. Porque deixar o hábito, eu vejo pelos meus clientes, né? A gente vê, deixar um hábito não é fácil. Não. Porque não você está condicionada a fazer a mesma coisa sempre, né? E você às vezes tem que abrir mão de muita coisa para poder ter aquilo. Você sabe dos benefícios, porém você fica se sabotando, né? Isso tem muito mesmo. Quanto tempo leva uma cadeia muscular para condicionar? Um braço, por exemplo, para você ter um resultado. Quanto tempo você vai ter que trabalhar essa musculatura? Olha, Ângela, isso é muito assim relativo, né? Mas a gente fala assim, que uma pessoa que começou a treinar agora, mais ou menos uns 4 meses de treino. Pois é, se ela vai levar 4 meses para condicionar o músculo, para ela condicionar a mente, não, porque assim, às vezes a pessoa vem para fazer uma terapia e acha que você vai fazer a terapia e amanhã o resultado está lá. E tudo é processual na vida. Então, a terapia, ela vai fazer o processo junto. Verdade. É isso mesmo. É como a dieta. Quanto tempo se leva para emagrecer um tanto de peso, de perder uma massa gordurosa? Quanto tempo leva? Você não faz dieta um dia, né? Então, exatamente. Isso vai depender muito, né, de exatamente como que é o emocional da pessoa, né? Porque realmente tudo que tá por fora, né, igual eu falei, reflete
por dentro, né? Assim, por isso que eu procurei você, né? Assim, eu falo que eu sempre fui uma pessoa muito forte fisicamente, né? Sempre treinei muito pesado e tal. E, na verdade, eu sempre tive um lado emocional, assim, de acreditar, sabe? Sempre tive muita fé, desde criança. Então, assim, há uns 2 anos atrás, assim, a minha mãe falava de autoconhecimento para mim, essas coisas, né? Sempre falava. E eu, assim, nunca tinha feito, né? Nunca sabia. Assim, procurava saber de algumas formas, assim, de ler bastante, mas na prática é outra coisa, né? É assim, gente, não tem explicação, né? Quando você... Por exemplo, eu sou personal, sou atleta, só eu sei o tanto que me acrescentou eu me conhecer, né? Eu agregar o meu lado emocional com o físico para as minhas preparações, né? Porque eu tenho certeza que, por exemplo, essa última preparação que eu fiz, que eu tive 2 finalizações, né? Foi muito difícil porque eu estava com um problema pessoal muito grande, né? Então foram 3 meses de preparação muito difícil. Então, talvez se eu não tivesse esse autoconhecimento de poder, assim, me acreditar em mim, de saber ter certeza que eu ia conseguir, que aquilo dependia só de mim, de eu estar bem comigo mesmo, talvez eu não teria conseguido, né? E, assim, hoje em dia, assim, eu sou completamente diferente, né, Ângela? Porque, assim, comecei a enxergar a vida diferente, de uma forma diferente, né? A musculação, ela te dá essa sede de desafio. Só que só a musculação, você não consegue, por exemplo, pegar um peso e aquilo ali não vai resolver teu problema, né? Você vai resolver o teu físico e olhe lá. Porque se você não tiver com a tua mente sã, você não vai conseguir nem pegar o peso, né? Você não vai conseguir ir para academia, não vai conseguir Quando ter a gente está com constância. emocional, quando a gente está com emocional ruim, 1 quilo se torna 1 tonelada. Exatamente. Exatamente. Então, assim, a terapia, ela assim, tá muito ligada, né, a isso. Assim, eu falo assim que se todas as atletas, né, eu falo das atletas, mas assim, eu falo de uma forma geral, né, das pessoas também. Se todo mundo soubesse do bem que a terapia faz, eu digo assim, não só associada à atividade física. Eu falo da atividade física como personal, mas tirando a atividade física também, a terapia é fundamental para o ser humano, né? É o ser humano se Sim. conhecer, saber o que veio fazer aqui, né? Saber como agir nas dificuldades da vida, não só na dificuldade de fazer um agachamento, mas nas dificuldades da vida mesmo, né? De como agir em certas situações que a gente, às vezes, por exemplo, numa pandemia dessa que nós estamos aí sem incerteza, a gente não sabe o que vai acontecer, se vai fechar tudo, se não vai. Se você não tiver um bom psicológico, né? Um Equilíbrio. autoconhecimento, um equilíbrio emocional, você desaba, né? Você não vive. Então, a terapia, para mim, assim, é fundamental. Assim, eu não consigo ficar assim sem nunca mais, sabe? Faz parte da minha vida mesmo isso. Eu peguei para mim mesmo. E você sabe que você me ajudou muito, né? Imagina. Nossa, não tem nem comparação. Mas é porque são coisas, né? E é por isso que a gente está fazendo essa live que se complementam, né? Porque muita gente também que eu já atendi, que tem quadros, inclusive de depressão, o médico falou, vai para academia, vai treinar, vai fazer exercícios físicos, Exatamente. vai liberar endorfina, né? Então Exatamente. é muito importante também. Muito importante. O exercício como processo terapêutico. Sim, e quando a gente fala assim de musculação, de academia, quando o médico, assim, com depressão, quando as mulheres, eu falo das mulheres também, né? Assim, e dos homens também, porque os homens também têm depressão, essas coisas. A gente fala de autoestima, né? E quando a gente fala de autoestima, autoestima é tudo, né? Se você tá olhando no espelho, se sentindo bem, né? Então você fica ótimo, tudo fica bem, tudo flui. Então, juntando o lado espiritual bom com a autoestima, né? Você fica perfeito, você se sente bem. Isso é a felicidade, realmente é a verdadeira felicidade, né, Ângela? Eu acho que é isso. É a verdadeira felicidade. Porque às vezes não adianta você estar com um corpo bonito, tá com um cabelo bonito e por dentro você tá se sentindo mal.
não tá se amando, né? Eu acho que o grande desafio da vida é a gente se amar, né? E as terapias, junto com o processo fisiológico, é o que faz com que a gente desenvolva isso. É o processo de desenvolver o auto-amor. Exatamente. Nossa, é tudo, né? Os dois juntos, assim, é o próprio amor próprio, né? Porque quando você cuida do corpo por fora e por dentro, você tá se amando, né? E a gente não tem nem, assim, reflete a mim, né? Você pode olhar para mim, eu tô ótima, graças a Deus. Eu tô muito bem. Graças a Deus, tá? E a você, né? Porque se a gente for lembrar da nossa última live, né, que eu estava com vários problemas e tal, e não estava sabendo administrar tudo isso, né? Eu vejo assim que hoje em dia, como que eu tô sabendo fazer as coisas, né? Eu tô sabendo enxergar de uma forma diferente, a tomar as decisões certas, né? Então, a terapia foi fundamental para mim poder estar em pé hoje, porque eu acho que se não fosse isso, Ângela, eu não sei o que seria de mim, porque você sabe. É sim. Mas a terapia, eu sempre costumo dizer, né? O terapeuta, ele é o facilitador, né? E depende muito também da pessoa. Você já é uma pessoa que já traz, né, essa força de vontade desenvolvida. Então, a única coisa que a terapia muitas vezes faz é dar o direcionamento, né? Energeticamente, nós trabalhamos, alinhamos as suas energias e aí a pessoa vai, ela faz com que o processo continue. Sim. Porque nenhuma terapia também, gente, faz milagre. Não existe. Exatamente. Depende da gente também, né? Da gente querer, da gente acreditar, né? E se doar para isso, né, Ângela? A gente tem que abrir o coração e se doar para isso. Assim, o que eu acho mais incrível é que assim, você começa a ser você de verdade, né? Você para de ter medo de tudo, do que as outras pessoas vão pensar, do que alguém vai falar, de nada. Você se torna você por inteiro, né? Então, acho que é o melhor, assim, não tem preço que pague isso, né? Você começar a tomar as atitudes por você mesmo, as suas decisões por você mesmo, né? Então, é maravilhoso mesmo, assim. Eu falo para as minhas alunas, sempre falei assim para as minhas alunas, mas hoje eu falo com mais firmeza por causa de todos os trabalhos que eu fiz, né? De tudo isso. Então, é fundamental mesmo. Então, é importante cuidar da essa para que a gente tenha, né, essa força desenvolvida, mas é muito importante cuidar do corpo também. Sim. Né? Essa atividade que traz para nós também disciplina. Quando a gente se disciplina fisicamente, a gente se disciplina também nos pensamentos. Que parece que não, gente, mas ficar lá na academia contando as repetições, você está disciplinando o pensamento. Exatamente, você fica no presente, né? E chega a ser uma forma de meditação, sabia? Exatamente. Exatamente. Assim como a gente faz meditação repetindo os mantras, quando você faz a contagem, quando você está contando lá as suas séries, você está fazendo um trabalho interior. Exatamente. Você nem percebe, mas está. É naquele momento, aquela 1 hora ou 2 de treino que você está fazendo isso, que você está concentrado, você está se virando para o seu interior. Exatamente. E isso é muito importante. Muito. Então, você está ali cuidando de você mesmo, né? Você está no presente, você está fazendo uma coisa para você, né? Então, você fica no presente. É o que eu falo para as minhas alunas, isso sempre, né? Mesmo que eu tô ali junto, né? Eu sempre falo uma palavra e tal. Isso ali, não importa assim quem esteja do seu lado, é você com você mesmo, né? É sempre assim, é um desafio todos os dias. A força vai ter que ser gerada de dentro de você para você poder fazer. Mesmo que o personal você conte para ela vai ter que acompanhar isso. Exatamente, é uma coisa que depende mais da pessoa do que do profissional que está do lado, né? Porque o profissional ele está ali para te guiar, né? Exatamente, ele é o guia. Mas quem vai fazer no processo é a pessoa ali. E por isso que eu acho muito importante e quis te trazer para cá, né, depois das nossas conversas, para poder colocar isso a público, para que as pessoas entendam
é Muito. bacana ter um corpo bonito, nossa, é maravilhoso, todo mundo quer isso. Homens, mulheres, todos nós queremos, né? Mas não é Gi, só isso. aham, minha aluna tá na live aí. É, Que então, bom. Angela, é exatamente isso O mesmo. corpo bonito é lindo, é maravilhoso, e a gente quer, né? Todo mundo quer isso. E todo Exatamente. mundo pode ter isso. Todo mundo pode. Todo mundo pode, Todo mundo sabe? pode. Não tem. O segredo justamente é essa harmonização, né? Exatamente. Quando a gente harmoniza a mente para que ela não trabalhe contra, para que não entre no sistema de autossabotagem. Exatamente. De procrastinação, de tudo, né? Por exemplo, eu falo assim, uma alma bonita, ela transparece, né? Ela transparece, né? Você vê. Agora, um físico, só físico bonito, não adianta de nada, né? Então, você tem que equilibrar isso, né? Ser bonito por fora e por dentro também, né? Porque o Até nosso você corpo... falou, né, que quando está na competição, até os juízes veem isso. Eles Sim, sentem. então. Sentem Exatamente. na alma da pessoa se ela está bem, se ela não está bem. Exatamente. Todas as vezes, assim, quando eu vou subir no palco e tal, assim, esse meu novo treinador ainda não participei de nenhuma competição com ela, mas meu antigo treinador, ele sempre conversava comigo, conversa comigo antes, né? E fala como é que tá acontecendo algum problema, você brigou com alguém, você fez alguma coisa, tá tudo bem? Porque amanhã você sabe, né? Então amanhã, por exemplo, o campeonato é no outro dia, você tem que estar bem, você tem que estar com uma áurea boa, porque os juízes eles vão sentir a sua energia de lá. Né? Eles vão ver o que você está transmitindo. Se você fez alguma coisa para alguém, ou se você recebeu alguma coisa de alguém, se você está triste, você consegue passar isso, né, no olhar, na hora que você sobe. Então, não conta só o físico, né? Lá, conta o espírito também, a sua áurea. Além de contar tudo, o biquíni, sandália, tudo, mas de repente você brilha tanto se sua tua alma tá bem, que você pode, às vezes, até chamar mais atenção do que uma pessoa que está com o físico melhor. Mas quando eu fui assistir a competição, eu percebi isso. É, E olha que para subir, gente, nesse palco que eles sobem, eles passam por uma dieta que eu ficaria de mau humor pelo menos o resto da semana. Sabe? Que é. é uma dieta assim muito, 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 muito muito, muito pesada. restrita. Na verdade, por isso que eu Nossa, falo muito. assim, que quando a gente faz a parte aí de uns 10 dias de finalização, é um momento que você tem que ficar totalmente ligado entre você. Eu falo, é eu e o universo, é eu e Deus, porque realmente esses últimos 10 dias, assim, tem que ser impecável, né? Para você poder subir no palco. Então, a gente fica muito assim, em meditação. Por isso que eu falo que o esporte, ele não é só o físico, né? Ele é o físico porque você trabalha ele inteiro nos detalhes. Mas ele é muito espiritual. Porque, assim, os últimos 10 dias, assim, que você está na finalização que eu falo, você tem que estar super bem. Você tem que estar bem por fora, mas tem que estar bem por dentro também, né? Por dentro. E, e Você não assim, aguenta, você não aguenta a carga emocional, porque, gente, ficar um dia inteiro sem tomar água, acho que é no dia do. Não o pode nem campeonato não tomar um pode copo tomar água. É, de hora. Jesus Fora amado, assim, né? é forte. Você tem que tomar 12 litros de água, 10, 9, vai abaixando, tudo isso, né? A finalização não é fácil, né? Você tem que ter uma Não, cabeça boa, um preparo tem que psicológico. ter, porque senão a pessoa ela pira. Sim. E assim, eu falo até da preparação mesmo, porque não é fácil você seguir um protocolo à risca. Porque uma coisa é você cuidar do seu corpo sem você ter que competir. Né? Você não tem uma competição. Agora, quando você está em uma competição, você tem que seguir um protocolo 100%. Porque enquanto você está fazendo 90%, a outra pessoa está fazendo 100%. Então, É, é uma competição. Então, você tem que dar o teu melhor, né? Então, isso, assim, o emocional é uma parte, assim, que eu gostei muito, assim, que eu assim, amo demais, sou apaixonada pelo esporte por causa disso. Porque é um desafio, eu e eu mesma, né? O tempo todo ali com a minha mente, ó, tem um chocolate aqui, tem uma pizza aqui, mas eu vou comer frango, eu vou tomar água, eu vou comer uma salada, olha, né? olha que eu vi isso Então, muito aqui dentro. Muito, muito, muito. você viu, né? Então, isso assim é uma disciplina, né? Isso você aprende com a musculação, né? Com o esporte, e é uma coisa que você leva para a vida, né? Por exemplo, assim, eu sei que eu tenho vários caminhos para ir, mas se eu sei que o melhor para mim é esse,
então é esse que eu vou escolher. E você acaba também aceitando, aprendendo a aceitar as dificuldades, né? Porque aí vem uma dificuldade, outra, e você, às vezes, a gente quer brigar muito com a vida, acaba, ai, porque eu não quero isso, porque eu não quero. Mas você sabe, você acaba aceitando, você fala, né? Tudo bem, se é isso, então tá bom. Isso que venha para me acrescentar, que venha para mim crescer, então tá bom. Então, isso você aprende na terapia também, né? Na terapia, então, mas é tal negócio, a terapia com você surtiu um efeito muito rápido, porque a sua mente já é uma mente disciplinada. Sim, Você já domou a mente, porque, gente, a nossa mente, ela é como um cavalo bravo. sim. Se você parar aqui agora e parar de prestar atenção aqui e falar, não vou pensar em nada, tenta não pensar em nada para ver quantos Eu não pensamentos consigo. vêm. É, Não consegue. Então, verdade. assim, a nossa mente não é a realidade do nosso espírito. A nossa mente é como um rádio. Eu sempre falo isso para os meus alunos, né, no curso que eu dou no Viver Consciente, na apometria, e a gente estuda muito a física quântica e falamos muito a respeito disso. Então, a mente, ela está aqui como se fosse um rádio. Então, ela fica recebendo ondas de informação o tempo inteiro. E, ao mesmo tempo, ela está emitindo. Então, o tráfego é simultâneo. Ah, não é que agora eu vou receber. Não, o tempo inteiro isso está acontecendo. Tá acontecendo. Então, se a pessoa não coloca disciplina, de falar assim, agora eu não quero pensar nisso e não vou pensar e vou me concentrar aqui no meu exercício ou na minha dieta e não colocar disciplina, Vai, ela vai. exatamente. Então, para você o tratamento foi bem mais rápido porque eu conheço, como eu falei, eu conheço essa fase de final de treino, de apresentação em casa, eu vi isso e realmente na época até eu coloquei um post que eu escrevi que realmente eu tiro o chapéu para esses atletas, porque realmente tem que ter uma força de vontade ferrenha. Não é qualquer força de vontade, não é qualquer uma. Não. É verdade, eu falo assim que, na verdade, assim, o mais legal do esporte, né? É o que eu tento mostrar para as minhas alunas, né? O mais legal é assim, alguém falar para você, a sua mente falar assim que você não vai fazer, e você falar assim, eu vou fazer, e ponto final. Porque eu quero fazer e eu vou fazer. Então é você saber amandar na sua mente, não deixar ela te dominar, né? A tua mente fala uma coisa, você fala assim, não, eu vou fazer, é isso que eu vou fazer e ponto final. Então esse desafio que é legal, né? Você poder aprender a educar isso, né? Não deixar os pensamentos te controlar, não deixar essas falazinhas que ficam assim, porque você vai, pra quê que você vai estar cansada, fica em casa, é melhor você descansar, e tá falando assim, não, eu vou porque é melhor pra mim. E assim, você mandar, não é você falar assim, será que eu vou? Não, eu vou e ponto final. É isso que o esporte traz pra gente, né? A gente sabe que a gente tem uma competição pra frente, a gente tem um objetivo, então qual que é o final? É o objetivo. Então não interessa o que vem na frente. Você vai ter que passar por cima de tudo isso. Você aprende a dar voz de comando. Exatamente, dar voz de comando. Eu passei uma situação muito difícil em novembro, dezembro, nessa minha competição. Muito difícil que eu falei para mim, falei assim, meu Deus, eu não vou conseguir. Né? Eu fiquei 3 meses em preparação, mas quando chegou na 4 semanas antes do campeonato, eu falei assim, eu fiquei desesperada, porque eu falei assim, se eu não mandar na minha mente agora, eu não vou participar do campeonato. Então foi aí que eu peguei e falei, não, agora chega. Agora chega, você vai fazer e ponto final. E então, assim, não interessa a hora que eu ia dormir ou que eu ia acordar, eu fazia minha parte, né? Ia lá, fazia o meu cardio, saía dali, ia comer minha comida, aparecia um monte de outra coisa assim, mas eu nem olhava pro lado, comia o que eu tinha que comer e pronto. E depois fazia o que tinha que ser feito, sabe? Então, é a questão de você aprender a dar a voz de comando, a ter autodisciplina, né? A olhar para você e você... Várias vezes eu vou no espelho mesmo, né? Eu vou lá no espelho e eu mesmo falo com o espelho, eu falo assim, você toma vergonha na sua cara, porque você sabe muito bem o que você tem que fazer. E por que você está fazendo isso? Né? Nossa, você tá... Olha, isso é tão importante na nossa vida, no dia a dia, porque hoje a gente
dentro de casa e na situação em que nós estamos, a gente precisa reconquistar essa voz de comando para a nossa vida. Exatamente. Porque as pessoas acabam perdendo o horário de levantar, comendo em hora errada, indo dormir em hora errada, fazendo tudo em disciplina e depois acabam colhendo frutos que não são bons. Muitos clientes que procuram falam que está com problema, procrastina para fazer as coisas, né? Que a gente até fez eu fiz até uma live falando, né, falando sobre esse assunto e a gente acaba não realizando aquilo que a gente quer. Exatamente, e aí vem sabotando, né? É igual que a Cris acabou de falar aqui, ó. Cris, amiga, tenho que pôr na mente que preciso fazer cardio. Então, você sabe que você tem que fazer. E por que que você não faz? Né? Então, você tem que aprender a fazer o seguinte. Você não tem opção. Não se tem muita opção. Se você sabe que você tem que fazer, então você faz e você não tem desculpa. A verdade é essa, né, gente? Então, a gente acaba, assim, às vezes, querendo se enganar, né? A gente começa a falar assim, colocar muita desculpa, assim, inventar desculpa para isso, e na verdade é tudo a mente, né? Então, quando você tem essa autodisciplina, essa voz de comando, é safadeza mesmo, né? Você vai pegar e vai fazer o quê? Eu não tenho opção. A minha opção é essa. Se o meu objetivo é esse, o meu caminho é esse e ponto final. Então, exatamente, é isso aí, Dri. Buscar a prioridade. Né? Se para você aquilo é importante, você vai fazer, né? Você não vai ter outra opção. Exatamente. E quando não conseguir, me chama que a gente faz um trabalho. Chama a gente, porque é o que eu falo assim, estava conversando com uma aluna hoje, né? Nós conversamos bastante sobre isso e eu falei bastante para ela, né? Sobre a importância da terapia, de você ter um mentor, de você ter uma pessoa para te orientar, uma pessoa com conhecimento, né? Porque às vezes a gente fica muito perdido, né? Assim, quem não sabe, quem não tem, não se conhece, fica muito perdido, né? Então, se você tem uma orientação de um mentor, de uma pessoa que está acostumada a lidar com isso, né? Que entende do lado emocional, assim, é muito importante. Eu acho assim que porque a gente vai para saber o que é que está sabotando por trás disso. Exatamente. Né? Que muitas vezes não é que a pessoa não queira, ela quer, mas tem alguma coisa por trás ali na mente dela, ou alguma forma, pensamento, que está impedindo ela de seguir para adiante. A gente sabe que quando a gente melhora as nossas energias, a performance melhora consideravelmente, né? Muito. E hoje até a ciência psicossomática, né, ela tem tentado explicar a relação que tem dos pensamentos, o que nós sentimos, como que isso afeta o nosso organismo, né? Então, eu trabalho muito com a metafísica da saúde. Então, na metafísica da saúde, a gente vai ver que cada parte do nosso corpo, um dedinho, ele tem um significado emocional. Cada parte está ligada a um tipo de emoção. Então, muitas vezes, uma doença, alguma coisa que a gente tem no corpo, é um distúrbio de uma forma, pensamento e uma emoção que tá desequilibrada, que está fora. É aí que a gente entra com a terapia. E eu falo assim eu falo assim, às vezes a pessoa não sabe, assim, alguns traumas que a pessoa tem, né, de infância, ou né, de tudo que viveu, né, de tudo isso. E as pessoas não têm esse conhecimento de saber que, às vezes, lá no passado, mágoas, alguma coisa do passado, te atrapalham hoje, né? Hoje em dia, a sua vida... É tudo que a gente trabalha aqui. Hã? É tudo que a gente trabalha aqui. Então, porque às vezes... Mais do que isso, porque tem as questões de infância que a gente traz, como a gente falou lá, muitas vezes você traz não só do que você viveu, mas você carrega informações dos seus pais. Exatamente. Às vezes você traz coisas que nem são suas. Isso. É verdade. Nem são suas. Isso vem no seu DNA, através das informações do DNA de pai e mãe. E aí a gente tem
Tem como resolver isso? Tem como resolver sim. E como Quando a tem? gente faz, e como tem. Então, Como tem? assim, é muito interessante a gente entender tudo isso, de que isso tudo faz parte desse equilíbrio, porque até as lesões que a pessoa sofre quando está treinando tem a ver com isso também. Porque Tem não tudo a ver. existe. As lesões, muitas vezes, os acidentes que podem acontecer na nossa vida, tudo isso é a gente que está atraindo. Exatamente. E a gente Né? foi um acidente, que um peso que eu peguei. Mas por que você pegou dessa? Por que é que você, a lesão, muitas vezes, por que é que você está se autopunindo? É uma Exatamente. forma de autossabotagem, às vezes até para... Exatamente, é isso mesmo. É que as pessoas assim não têm não sabem, né? Hoje em dia, assim, eu sou livre, assim, sou outra pessoa, né? Mas eu também tive tive que trabalhar muito isso, né? Essa questão de traumas, de mágoas, de perdão, né? Essas coisas elas que a gente traz atrapalham muito a vida da gente, né? Então, às vezes Sim, você se sabota muito por causa disso, né? Você acaba, sim. quando a gente tem muitos problemas assim, você se sabota. Por isso que às vezes você não consegue nem treinar, nem ir na academia. Se você fica com a autoestima baixa, não tem vontade de se cuidar, começa e para, começa e para. Então são coisas assim, né? E as pessoas não têm esse conhecimento, né, Ângela? Não sabem. Se todo mundo soubesse como que assim a vida melhora, como você com a terapia, como que a terapia muda, né? Muda o jeito de você ver a vida, muda o jeito de a tua autoestima para você treinar E como é que melhor. a gente vai para frente depois que a gente depois que a gente faz a terapia, como que a gente, né, deslancha, Nossa, né? dá Eu um digo up, isso por dá um mim mesma, up. porque É, eu digo isso por mim mesma, porque até para eu me formar terapeuta, eu tive que passar pelo processo, ainda passo, né? Porque isso é um processo que nunca acaba. que nunca Mas acaba. assim, a mudança que teve na minha vida foi assim, da água azeda pro vinho. É igual a minha, Bem isso. né? A minha também, nossa. A minha vida mudou Então, assim, completamente. é muito legal e eu quero agradecer a todos vocês que ficaram com a gente aqui até o final da live. Tá? Foi muito, nossa, muito obrigado, Cássia, trouxe Obrigada a bastante você, minha entendimento. querida. Eu só tenho que te agradecer, Eu, só isso. Você é uma eu vou querida. deixar, obrigada, eu vou deixar essa live, vai ficar gravada aqui no meu canal, aqui no IGTV, e também eu vou passá-la para o YouTube, para o meu canal no YouTube, Ângela Esteve 17. Vocês podem tanto assistir aqui no Instagram, ou então assistir lá no YouTube. Estou aqui à disposição. Para quem se interessar em alguma terapia, só entrar aí no meu Linktree, tem meu celular aí, tem todas as informações, pode me chamar no direct também. E se você também está precisando aí de um personal, de uma pessoa que é entendida no assunto, e mais ainda, é uma personal, praticamente uma coach, né? Porque Exatamente. ela também tem os processos dela que ela passou e ela pode ajudar muito se você está aí querendo, né, mudar o seu ritmo de vida, quer conversar com a Cássia, entra lá na página dela, a página dela tá marcada lá também nos nossos posts. Ai, meus Eu vou amores, marcar aqui obrigada. no vídeo. Os meus Eu vou, seguidores aí. eu vou Meus marcar aqui no amigos. vídeo o pessoal, aí as alunas da Cássia, na hora que eu colocar o vídeo no IGTV, curtam, João, um beijo. comentem do trabalho dela, porque daí as outras, ou lá no YouTube também, comentem para as outras pessoas também conhecerem, porque eu sei que ela é uma excelente profissional, além de tudo, é uma excelente pessoa também, que eu Ai, acho que é meu o mais Deus do importante. céu. Né? Tô E aprendendo, Ângela. Você que é não, maravilhosa, viu? Eu todos só tenho a nós, né? agradecer. Outra coisa também que eu quero falar para vocês é que a gente vê, principalmente o pessoal, né, o wellness, pessoal atleta, as mulheres atletas, estão sempre com esses cabelões lindos, isso e aquilo. Eu prometo para vocês que eu vou trazer a autora desses cabelos lindos para cá para uma Ah, live também. Eu verdade. vou trazer ela para Isso cá, mesmo. Trazer a mas a Carol. gente
A gente vai falar desses cabelos lindos, maravilhosos, Verdade. que, Isso que mesmo. essas mulheres lindas, quando elas se apresentam. Porque, gente, autoestima é tudo. Não adianta só ter o corpo bonito e nós Nem mulheres fala, nossa. é tudo, né? É O nosso romance. verdade. É a Cá, dá um jeito aqui, ó, nos cabelos, no cabelo. Na verdade, ela cuida de todas as atletas, né? As meninas que estão com os cabelos loiros lindos aí, gente, pode ter certeza que é a Carol que tá cuidando. Pois é, eu vou ver se. Vamos ver se a gente consegue bolar ou a semana que vem ou a outra de trazer ela aqui, porque além de cabeleireira, ela é maquiadora também. Eu fui Isso. maquiadora no passado, então eu estava conversando com ela. A Carol Moraes é minha nora, tá? Ela tem um salão com meu filho na Moca, o Labelli. Maravilhoso, salão lindo. Eu vou E a sempre lá. gente E a gente estava conversando, né? Eu já fiz um trabalho uma vez e da gente fazer uma live para falar sobre autoestima. E a Muito gente legal. sabe E super o quanto importante. o cabelo, a maquiagem pode te ajudar também na questão da autoestima. E Com quando a gente certeza, trata Ângela. da autoestima, e aí ela vai dar umas dicas de como é que a gente pode colocar os cabelos para treinar, porque, né? Adorei. Para Já que os quero. cabelos não acabem não se desgastando Tô tanto, né? Porque, precisando, gente, gente. pois é, eu prometo para vocês a gente vai preparar bem bacana esse assunto aí Eu não e vou a gente vai perder. ver se traz aqui. Tá bom? Cássia, muito, muito obrigada, Um Cássia. beijo, minha linda. Eu que tenho que Gente, agradecer muito você. obrigado por ter ficado até agora conosco e que todas essas bênçãos do conhecimento possam agora influenciar a vida, te fazer crescer, te fazer se gostar mais e lembrar que Isso. sempre é o dia de recomeçar. E o momento de recomeçar não é segunda-feira, é agora. É agora. Tá bom? Um beijo, Beijo. Boa noite para vocês, meu bem. boa noite. Tchau. Beijo.